Partiu, monstro. Fala, galera, ligado no Fora das Quatro Linhas, sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes de mais nada, boa noite pra você que tá em casa. Já deixa o like, se inscreva no canal que o Fora das Quatro Linhas vem pro seu segundo programa do ano de 2026. E ó, 2026 é um ano em que promete muitas coisas para o conteúdo aqui do Fora das Quatro Linhas, galera do Podcast Garage e também do Podcraps também, que é toda quinta-feira aqui na Garage Record. E eu, antes de mais nada, depois de falar muito já, eu gostaria também de falar dessa estrutura que a Podcast Garage nos oferece. E eu não tô sozinho, tá? Eu não tô sozinho por enquanto, tô só com meu amigo Gustavo Rodrigues. Com de sempre, né, mano? Com de sempre. Com de sempre, com de verdade. Equipe pé no chão. Mas aqui, eu não consigo ter o pé no chão com essa estrutura toda aqui, não. É difícil. Eu sou da equipe soberba, tá? Quando eu tô aqui, eu sou da equipe soberba. Porque, meu irmão, essa estrutura aqui você não encontra em lugar nenhum, pô. Não encontra em lugar nenhum. Podcast Garage, a Garage Record em si, toda essa estrutura, microfone em 4K, de altíssima qualidade, câmera em 4K, até me embolei que é tanta qualidade que você fica tonto. Ambiente climatizado, cadeiras com 100% confortáveis. Essa mesa aqui espetacular, espetáculo de mesa. Então, pra você que tá em casa, quer criar o seu conteúdo, quer criar o seu podcast, então vem pra Garage Record que o Fora das Quatro Linhas toca os seus programas daqui. Gugu, manda uma boa noite pra rapaziada, galera que tá em casa, se inscrever. É isso, minha rapaziada. Uma boa noite a todos. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um programa, né? Graças a Deus. Daqui a pouco tá chegando nosso convidado do dia, nosso Diego Augusto, nosso carequinha favorito, juntamente com o nosso operador favorito, né? Ah, não tem outro. Ele, Marquinho. Acho não sei se eu falei aqui no Fora a musiquinha que a gente sempre canta pra ele aí, entendeu? Que ponte que caiu. É o melhor operador do Brasil. Então não tem pra onde correr. Marquinhos é o melhor operador do Brasil e, oferece tudo isso aqui que é surreal. Então é bom vocês ficarem ligados aí que tem muito assunto pra hoje ainda. Hoje tem muito assunto. Cara, futebol brasileiro, ele tá aquecido. Eu quero começar falando hoje do Cruzeiro do Cabuloso, porque hoje repercutiu bastante a coletiva de apresentação do Gerson, onde o Gerson, ele diz que muita gente bate no pai dele, não entendem aquilo que eles passaram, sofreram, etc. na vida antes do Gerson conseguir atingir mesmo o nível de um jogador profissional, nem digo só tecnicamente, mas eu digo financeiramente também, que a vida do atleta muda. Então eu queria falar um pouco dessa coletiva de apresentação do Gerson, onde se foi questionado do Gerson, assim, as saídas, né, do Brasil, a escolha porque quis sair, né? O objetivo, ele diz que não se arrepende de ter saído do antigo desafio dele no Brasil, que era o Flamengo, onde era capitão, camisa 8 do Flamengo, ganhou o Carioca, se eu não me engano, ganhou a Supercopa, mas abriu mão de ganhar mais uma Libertadores e mais um Brasileiro. Decidiu ir embora pro Zenit e ele diz que não se arrepende das suas escolhas, que é um cara extremamente grato por tudo aquilo que ele viveu na carreira dele. Mas é que o Gerson trocar um projeto do Flamengo em um ano de Copa do Mundo, onde o pai dele sempre batia na tecla de que a expectativa do Gerson era chegar numa Copa do Mundo e vinha sendo convocado para a seleção brasileira. Trocar um Flamengo que pode, absurdamente agregar ainda mais na carreira que o Gerson tem. Até hoje o Gerson tem essa carreira, é um grande jogador. Mas a questão é trocar o Flamengo pelo Zenit da Rússia. Assim, acho que é surreal. O Flamengo disputa Libertadores, Flamengo disputa Campeonato Brasileiro, Flamengo disputa qualquer título que o Flamengo tiver, o Flamengo disputa. Lá na Rússia, o Gerson se sentia frio. Se bobear, poderia ser campeão russo, que eu acho que só tem o Zenit. Tem o CSKA de Moscou também, Spartak de Moscou, mas o Zenit é a maior potência. Mas, Gustavo, eu não abriria mão de um projeto como o Flamengo para ir para a Rússia passar frio. A segunda saída do Gerson do Brasil, né? Em 2015 ele foi para Roma. Eu não acompanhei muito a passagem dele pela Roma. Não sei se você tem alguma recordação.
Agora largou o projeto do Flamengo, né? Ele foi campeão... Foi bicampeão da Libertadores? Ele foi... Não. Ele não. Já Ganhou só tem 2019 só? Ele não foi, ele não ganhou agora. Ah, Ele saiu antes. Ah, tá. Não, é campeão, porque participou. Jogou alguns jogos, se eu não me engano, na fase de grupo já... Mata-mata, eu creio que ele jogou também. Se ele jogou mata-mata, fase de grupo já é considerado campeão. Ele jogou só em 2019 só? Ele só foi campeão em 19. Só em 2019. Então, abriu mão... Podia estar nessa campanha de 2025, né? Com certeza ele estaria nesse time titular 2025. Sem dúvidas. Pra jogar um campeonato russo que... Cara, eu não sei o que dá na cabeça de alguns jogadores que, como Luiz Henrique, o Nino, que saiu do Fluminense em 2023, foi pro campeonato russo, o Gerson, não sei se eu não consigo me recordar de alguns outros jogadores, mas, pô, que abre mão de um clube que luta pela prateleira de cima do futebol brasileiro para ir pro campeonato russo. O Romário deu uma entrevista, muitos outros jogadores relatam também que não abriria nem para um time de meio de tabela do campeonato inglês, muito menos para um clube de campeonato russo. O Gabigol, ele frisa muito isso. O Gabigol, ele fala que ele não troca o futebol brasileiro, um time que pode ser campeão, tá brigando lá nas cabeças, para ir para um time de 10ª posição na Premier League. O John Arias, André, eu João acho Gomes. Que são tomadas de decisões, assim. O John Arias, eu acho que foi uma tomada de decisão pior, vamos dizer assim. Porque quando o João Gomes chega, o André chega, o Wolverhampton ainda tá bem ainda. Não briga por título, é óbvio, a gente consegue chegar nessa conclusão. Porém, ele é um time competitivo. É um time que incomodava um pouquinho. Só que essa temporada nem Deus salva o Wolverhampton do rebaixamento da Premier League, cara. Não tem como. É lamentável. É lamentável. O time não conseguiu render na mão do Vitor Pereira, que foi mandado embora. Mas, enfim, a trajetória do Gerson me incomoda porque ele trocou o Flamengo. Acho que é um fato de loucurada de um atleta mal agenciado, com todo respeito ao Marcão, que são tomadas de decisões que, infelizmente, pesam na imagem de um ídolo, na imagem de um grande jogador que vestiu a camisa do Flamengo, de um capitão que usou a 8, de um eterno ídolo do Flamengo, que era o Adílio, e troca esse projeto por um outro projeto que todo mundo via que não daria certo. Então, assim, Gerson retorna ao Brasil, ali no fundo tem uma camisa do Cabuloso, do Cruzeiro, que vem forte para esse ano de 2026. Recusou ali, acho que todo mundo já sabe, mas é bom trazer para o debate que o Cruzeiro recusou uma proposta de 30 milhões do Flamengo, de euros, somente dinheiro, não tinha jogador envolvido, como antes. E o Cruzeiro vem forte, renovou com o Caio Jorge. Então, assim, campeonato de 2026, Brasileirão que começa já em janeiro. Cara, eu acho que essa maldita entrevista do BAP falando que seria o clube que mais gastaria, ninguém gastaria mais, interferiu muito pra isso, cara. Todo mundo tá botando os preços lá em cima quando vai vender pro Flamengo. Cara, então, é isso que eu falo. O Flamengo paga um pouco por esse preço de ser o time mais badalado, vamos dizer assim. Tem um poder financeiro muito grande. Tanto o Palmeiras, como o Palmeiras também paga. Só que essa declaração aí pesou muito mais no futebol brasileiro. Pesou mais. Pesou, inflacionou qualquer jogador. Hoje, no futebol brasileiro, é caro. Ninguém vai gastar mais que a gente. Então, botar o preço lá em cima, se sair, é lucro pra todo mundo. Cara, eu vou te falar. Eu achei essa declaração, tipo assim, de caraca, maluco, pô. Ficou lá em cima. De primeiro momento, né? De primeiro momento. Mas a gente não tinha noção do impacto que isso causaria no mercado do futebol brasileiro, pô. Tipo, o Flamengo chegou a oferecer 30 milhões de euros no atleta do futebol brasileiro, pô. É muito dinheiro, cara. E inflacionou muito o mercado. Então, assim, o Flamengo tentou, de alguma maneira, dar um recado no futebol brasileiro, pegando o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, uma das revelação do campeonato, apesar de que a revelação ela tem que ter jogado, é a primeira edição do Brasileiro, mas o Caio Jorge, pra mim, cairia como uma luva no esquema de Felipe Luiz, pô. É o estilo de jogo que o Felipe Luiz busca, é o atleta que o Felipe Luiz busca, e seria uma boa disputa para Pedro e Caio Jorge. Mas, enfim, Caio Jorge permanece no Cruzeiro.
Pedro permanece titular no Flamengo. E para encerrar o assunto Cruzeiro e assunto Gerson, cara, eu acredito que na mão de Adenor, o Gerson sim pode ir para a Copa do Mundo. Tem vaga na Copa do Mundo, Gerson? Na seleção brasileira? Com certeza. Quem tiraria a vaga dele dali? É, uma Talvez briga o Bruno boa. Guimarães. Bruno Guimarães já tá certo. Acho que é um já garantido. Casemiro, garantido. O Gerson acho que morde uma vaguinha no banco ali e tal. Mas Se for. ele tá. Acredito que esteja no grupo. Cara, também já sair desse assunto do Cruzeiro. Deixa o Os Cruzeiro, volantes que costumam Cruzeiro morder bem. uma seleção brasileira ali. O Bruno Guimarães, o Casemiro, o André. O André o Gerson. Se eu não me engano, o Andrei Santos também faz essa função. Costuma. O João Gomes falou? O João Gomes. Ainda não. Mas nesse ciclo com o Carlos Ancelotti, eu acho que ele não chegou aí pra seleção. O Ancelotti levou o Fabinho, onde busca-se um reserva pro Casemiro, que o Brasil não tem, não achou nesse ciclo e nem em ciclos anteriores. O Brasil não tem, mas acho que o cara que mais chega assim, próximo, não digo de um nível técnico de Casemiro, mas é o Fabinho, assim, que também joga bem, tem uma boa saída de bola. E é uma das substituições que em 2022 eu acho que o Brasil inteiro e o mundo inteiro faria naquela Copa. Não colocaria o Fred, com todo respeito ao Fred, colocaria o Fabinho, que a seleção brasileira poderia ter avançado para as quartas de finais e ter pego a Argentina. Mas não tem é ponto um correr. ótimo nome para Luiz Ubeldia. Alô, Luiz Ubeldia, Fabinho aí, ó. Cara, o Fabinho, ele recebe, se eu não me engano, cara, são 13 milhões por mês lá. Mas Pro cara vir pro futebol brasileiro é reduzir isso drasticamente. Não tem como. quantos outros atletas não retornaram ao seu clube e não fizeram essa Você tem um redução? ponto, mas 13 milhões, cara, eu acho que o Fabinho já tá com a vida bem feita lá. Eu acho que eu voltaria pro Brasil para ganhar uns 1 milhão, 1 milhão e 600. O Flamengo, por enquanto, não demonstrou interesse por ninguém para substituir o Caio Jorge, né? Que não conseguiu avançar. Cara, o Flamengo, ele tentou, falar de Flamengo, ele tentou o Tati Castelhano, que era atacante da Lazio. Porém, Tati Castelhano jogou no Girona, depois foi para Lazio, se não me engano. Porém, o clube italiano estava no transfer ban quando o Flamengo fez a primeira proposta. Então, prontamente eles recusaram porque não teria tempo de correr atrás de um atacante. O Flamengo, por sua vez, tentou mais uma vez o Tati, porém, o jogador deu preferência de continuar na Europa e vai para o West Ham da Inglaterra. Ou seja, o Tubarão Rubro-Negro continua no mercado caçando um reserva para o Pedro. Ou talvez o titular. Assim, que eu não duvido de nada. Pedro é o 9 do Flamengo, porém, se chegar algo próximo daquilo que o Pedro oferece para o Flamengo, talvez o Pedroca seja banco. Mas como a gente entrou em assunto de Flamengo, cara, o Flamengo se reapresentou na segunda-feira com novidade. Vitão, zagueiro que foi apresentado, se eu não me engano, na sexta. O Flamengo, com todo o seu elenco, se reapresentou na segunda-feira. Teve aquele grande corredor de apresentação do Vitão, que até agora é a primeira contratação no Flamengo no ano de 2026 anunciada, que o Flamengo tem o goleiro Wendrill, que vai chegar do Gil Vicente. O Flamengo, se eu não me engano, pagou em torno de 9,4. Essa janela de transferência, ela dura até quando? Cara, eu acho que é até junho, julho, se eu não me engano. Essa janela? Abriu agora em janeiro. Por enquanto, eu tô achando uma janela muito fraca, cara. Muito fraca. Eu tenho essa impressão. Já tivemos algumas janelas melhores, mais aquecidas, vamos dizer assim. Mas é porque eu tô te falando, é aquilo que a gente falou no início. Cara, tá muito faturado hoje em dia. Tipo, o time, por exemplo, ó, Fluminense vai contratar um atleta, um Hulk. O Hulk tá, sei lá fora, um time lá fora. O Fluminense vai fazer uma proposta, vamos dizer que o Hulk vale 10 milhões. No máximo, não desrespeitando a instituição Fluminense.
Mas no máximo que o clube pode pedir, uns 12 milhões, 13 milhões a mais. Eu acho. Mas se é um Flamengo que está interessado no Hulk, que ele vale 10 milhões, talvez peça 25, 30. Essa é a realidade de Flamengo e Palmeiras. Jogadores que são superfaturados. Se para um é um valor, já para cá já é outro. Não, mas eu digo porque eu não tô me vendo muita movimentação nessa janela de transferência. Dizendo pelo Fluminense, por exemplo, que contratou até agora o Guilherme Arana e os Gêmeos do Mirassol. Ele desistiu do Hulk, né, seu amigo? Desistiu do Hulk, desistiu do Savarino. Que, pô, esses dois que criaram uma novela aí me deixaram bolado, cara. Bolado não, me deixaram irado, enraivado. Eu sei que você ia morrer igual o Boladão. Não. Ah, tá. Mas e o Flamengo contratou também o Vitão e o Wendel só, né? Somente. Até o momento o Flamengo só contratou. Então, por enquanto, eu tô dizendo por essas movimentações, poucas transferências fechadas até agora, que eu digo que eu tenho essa impressão que tá sendo uma janela muito fraca. O Palmeiras conseguiu a contratação do Marlon Freitas, que chegou no Palmeiras. Foi assim, uma peça que o próprio Abel pediu. E o Marlon é um jogador que é bem demais. Acho que a gente chegou a falar isso aqui no último programa, que o Marlon ele chega ali para recompor um pouco das saídas que o Palmeiras teve, do Aníbal Moreno, que era o cara ali, o Pitbull, mas chega o Marlon Freitas. Cara, mas pra gente encerrar o assunto do Flamengo, o Flamengo aí tem o Andrew aí, que vai apresentar no clube, chegou no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, mas também algo que animou o torcedor rubro-negro, que a volta de Lucas Paquetá. O Flamengo sondou. Fabrício Romano disse que o Flamengo se acertou com o Lucas Paquetá e estaria disposto a pagar 30 milhões mais 5 milhões em meta, no total de 35 milhões, se eu não me engano é de libras ou euros, não consigo confirmar agora. Porém, o West Ham quer no mínimo 45 milhões de libras para poder liberar Lucas Paquetá, que há rumores de que rejeitou proposta do Tottenham e de mais um clube fora da Inglaterra para permanecer o desejo de voltar para o Flamengo. Se o Lucas Paquetá volta para o Flamengo, acaba o futebol brasileiro. Acaba toda a competitividade do futebol brasileiro e da América do Sul. Toda a janela de transferência de início de ano ele fala a mesma coisa. Existe essa possibilidade. Que se Lucas Paquetá voltar, eu aprendo a dancinha dele, parceiro. Não tem como. O elenco que vai ter Lucas Paquetá, Eric Pulgar, Jorginho, Saúl, o maior jogador da nossa geração, Georgian Arrascaeta. E no ataque, Pedro. Eu paro. Fora das 4 linhas encerra a atividade aqui. Se Lucas Paquetá chegar no Flamengo. Vamos falar de janela de transferência, que é rumores. Elenco, quem tá chegando, quem tá saindo. Elenco reformulado. Botafogo correndo atrás de peça. Tem alguma coisa aí? Temos Mirassol, Ceará tentou sondar ali o Lucas Oliveira, mas ele acabou indo pro Mirassol. O lateral do Fortaleza, Bruno Pacheco, que foi pra Chapecoense. Temos algumas negociações aqui. Eu vou puxar aqui pra gente falar pra galera que tá em casa que o mercado vai e vem. Tem sido bastante movimentado por clubes de menores investimentos, vamos dizer assim, clubes que subiram agora da Série B para a Série A. Ou seja, o Chapecoense fez um pacotão de reforços. O Mirassol perdeu o Danielzinho, perdeu o James pro Fluminense, perdeu mais um jogador, se eu não me engano. Aí trouxe Lucas Mugni, jogador de 30 minutos. Trouxe dois destaques do Ceará, recompondo. Então, assim, é uma janela em que os clubes de menores investimentos estão se movimentando no mercado. Eu vou mostrar aqui, vou dar uma lida, que o Everton do Palmeiras está a caminho do Grêmio. A expectativa do Imortal é que
acabe aquela lacuna que ficou desde a saída de Só Marcelo falta Groy. assinar. Só falta assinar. O Palmeiras liberou o Everton. E o Everton também ele entendia que não seria mais titular no Palmeiras. E seria o Carlos Miguel agora? O Carlos Miguel é o titular do Palmeiras. O Abel deixou isso claro que o Carlos Miguel seria. O Everton sai, permanece Carlos Miguel e Marcelo Lomba. O Kaká interessa o Atlético Paranaense. O David Ricardo, o Botafogo recusou a segunda proposta do Torino da Itália pelo David Ricardo. Um zagueiro que o Antônio Carlos, no bate-papo que teve conosco aqui, falou do David Ricardo, que é um zagueiro de muita qualidade. Cadê? Guilherme saiu para os Estados Unidos, vendido por 11 milhões. Caio César negociando com o Corinthians. Uma promessa. Se o Corinthians traz o Caio César, interessante. Gostaria de ver no futebol brasileiro de novo. Se eu não me engano, foi a revelação do Curitiba. Bom nome. Bom nome. Saiu direto do Curitiba pro Al-Hilal? Cara, se eu não me engano, é. Se eu não me engano, sai. Isso tem virado comum no futebol brasileiro. Tem o Matias de Casa, Ricardo Matias, do Internacional, que foi vendido pro Al-Ahly, mesmo time do Matheus Gonçalves. Cara, você acha que o futebol árabe tem se tornado um futebol interessante? Competitivo? É um bom... Tá longe ainda das grandes competições. É um bom campeonato para desenvolvimento de um atleta, sair cedo daqui do Brasil e ir direto pro futebol árabe? Então, eu entendo que o futebol árabe ele vai demorar a atingir um patamar de competitividade. Vai demorar ainda bastante aí. Mas o que atrai os jogadores para a Arábia é o dinheiro. Eu acho que por um moleque como o Matheus Gonçalves, tem, sei lá, 20 anos, foi para a Arábia ganhar dinheiro. Ele não ganha rios de dinheiro igual o Cristiano Ronaldo, mas ganha muito mais lá do que aqui. Um jogador que foi campeão com o Fluminense, o Alexander, foi para lá, Al-Ahly, né? Foi pro Al-Ahly. O Alexander que você fala... Alexander? Alexander. Ah, tá, ele tava no Al-Ahly. Isso, foi pro Al-Ahly, ficou 1 ano lá e voltou foi pro pro Galo. Cara, o maior exemplo de ganhar dinheiro novo em um mercado completamente diferente é o Oscar. O Oscar abriu mão do Chelsea para ir pra China. Pô. Ganhava mais do que Cristiano Ronaldo e Messi. Paulinho saiu A da maioria, China. Paulinho, o Elkson, Conca. Se eu não me engano, quem foi o brasileiro que teve um O salário? Hulk também, né? Passou um O momento na Hulk China. também. Mas eu acho que era o Elkson, mas não sei quem era, que tinha um salário, tipo assim, quase nível Messi e Cristiano Ronaldo, pô. Então, assim, os caras ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, hoje é um mercado que atrai os jogadores jovens do futebol brasileiro pelo valor que é investido, pelo valor da transação que gera, roda. Hoje, o que mais tem hoje não, né? No futebol, a vida inteira. As famosas comissão de agentes. Então, os caras querem negociar o maior contrato possível. O Marcão botou no bolso aí, acho que foi 4,2 milhões nessa negociação do Gerson. Absurdo, né, cara? E olha que é pai do atleta. Então, assim, os intermediários também, filho, quer qualquer valor a mais. Pinga. O Fluminense também tá lucrando bastante com essas transferências do Se eu não me Gerson. engano, o Fluminense é o clube que mais lucrou com o Gerson. Né? Porque Óbvio que é o clube formador. a primeira saída dele para Roma, se eu não me engano, foi 80 e poucos milhões de reais, né? Sai pra Roma, da Aí- Roma ele vai pra Fiorentina, se eu não me engano. Não, vem pro Flamengo. Vai pro Flamengo e vai pro Zenit, vai pra Rússia. Pode. Cara, Não sei a entrada do nosso... eu quero ver ele, cara. Eu quero ver o afofador. A lenda! Fica onde, mano? Com respeito. Vem pra cá, pô. Quero você aqui do meu lado. Pô, primeiramente gostaria de pedir desculpa. Calma aí, deixa eu pegar aqui no... Desculpa, que é... Primeiramente gostaria de pedir Pega desculpa no aí, microfone, porque, pô, mano. Porque correria agora, né? Trabalhador, né, parceiro? Trabalhador agora. E aí acabou que eu, entendeu? Cheguei aí, peguei a famosa Dutra. Cara, Eu vim nela também de rodovia boa. presidente brincadeira, filho. Brincadeira. Como é que vocês estão, meus amigos? Desculpa interromper o Cara, assunto eu aí, tô valeu? bem, graças a Deus. A gente tava aqui no mercado de transferência, mano. Qual era o assunto que a gente tava agora? Tava falando do Gerson. Gerson. Ele fez a primeira transferência dele do Fluminense pro futebol italiano. Rendeu aproximadamente 80 e quase 90 milhões de reais pro Fluminense. E as próximas transferências, se eu não me engano, do Flamengo não ultrapassou 5 milhões de reais pela porcentagem. Aí
foi pra Rússia, agora voltou pro Cruzeiro, foi pro Cruzeiro. Se não ultrapassou, foi por muito pouco que não ultrapassou 100 milhões de reais. Cara, o Fluminense, se eu não me engano, arrecadou acho que 100 milhões. O Gerson em si gerou 100 milhões no mercado. Vocês chegaram a falar do pai dele? Porque assim, a situação é. Pô, O Papi já avisava. O atleta Marcão. é uma situação complexa, cara. O Gerson, assim, a ida dele pro Cruzeiro, como jogador, não tem dúvida que, pô, acredito que vai render até pela posição. Mas é uma história bem complicada, Gerson, cara. Porque é um jogador que a gente sabe o nível. Vocês sabem, você não sabe melhor do que ninguém. Vocês, né, também, que ele jogou no Fluminense também. Só que assim, cara, vocês chegaram nessa conversa já de que vocês pagariam pelo Gerson, você falou? Porque eu acho um valor, assim, 30 anos, né, paizão? Assim, eu não pagaria tanto que o clube de regate do Flamengo nem abriu conversa. Cara, o Gerson é o curioso caso de um jogador que valorizou não jogando, Papo reto. sem jogar. Assim, cara, o Gerson, ele é um... Voltar a falar do Gerson. O Gerson é um absurdo de jogador. A de gente futebol não tem brasileiro. dúvida da habilidade do Gerson, cara, mas como que ele valorizou sem jogar, cara? Ele voltou pro Brasil por um preço acima do que o preço que ele saiu, pô. Sim. Mas isso é porque o Zenit, cara, é muito ruim de negociar, mano. Muito ruim. O Flamengo, por muitas e muitas vezes, tentou trazer o Wendel. Nunca conseguiu, pô. O Wendel volante, Volante. O Flamengo não conseguiu, pô. Cara, é porque Tentou trazer o Claudinho. Não conseguiu. o Fluminense costuma ser pior em negociações, né? Conseguiu vender o Nino por 5 milhões de reais 5 milhões de euros pro Zenit. Agora o Zenit tá pedindo 10 milhões de euros pra ele voltar pro Fluminense. É. Mano, os caras lá é sinistro. Tá maluco. O Flamengo negociou com aquele... Um rival lá, esqueci não é esse cara, não. Dínamo. O Flamengo, pô... O Dínamo é da Ucrânia, né? O Dinamo é da Ucrânia. Não, então não... Não é da confundo. Croácia, não? Não. Dínamo é da Ucrânia. Da Ucrânia. Dinamo de Kiev e Confundi, Dinamo de Zagreb. Não, Dinamo de Zagreb que é da Não, mas da não. Croácia. É informação, tá? o Flamengo negociou com o Kiev, tá certo. Kiev é da Ucrânia. É. Porque também são muito ruins de negociação. O Flamengo demorou muito pra fechar com o Carrascal. E pediram... Quando você diz ruim de negociação, você diz ruim de negociar mesmo, De não ruim de negociar negociar mesmo. De liberar o vender mal. jogador. O Zenit é um clube que é muito ruim de Ruim. liberar um jogador. E ainda há jogadores que renovam, mano. O Wendel, pô. Renovou o contrato com o Zenit acho que umas 3 vezes. Você vê a novela que tinha do Claudinho no Flamengo, né, cara? Que eu não sei nem o que se desenhou até agora, se vai atrás dele de novo, não vai? Não, vai o ficar... Flamengo não vai atrás do Claudinho mais não. O Claudinho agora tá na Arábia, se não me engano, ao Sabi. Ah, ele não tá lá mais, não? Não, foi vendido. Achei que ele tava lá. Torcedor do Fluminense, mais um ano aturando Everaldo, Germancano e John Kennedy em seu ataque. Não, e começa o ano sem contar com o Germancano, né? Que teve uma... Germancano que tá por lesão. Se eu não me engano, Se vocês não vão fazer o que vocês fazem tudo uma não, L. o Verratti vai sair do Vasco. Não vai tentar, não. Vocês só sabem pegar jogador do Vasco? Tem um Você sabe ponto. pegar atacante Tem do um Vasco, ponto, pô? Tem um ponto. E tá a caminho do Cerro Porteño do Paraguai, né? Eu falei aqui na quinta-feira, mas tu vê os videozinhos depois da saída do cara fica mal. Eu guardo o cara. Se fizesse isso, você voltaria aqueles supersticiosos, né? Assim como o Ricardo Goulart. Agora o Hulk O Hulk sai- tá. Eu não sei se já falaram, tá certo. Não tá. desistiu. O Fluminense tá. desistiu porque o Atlético sugeriu que tivesse ou porcentagem ou prioridade em alguns jogadores da base do Fluminense. O Fluminense não quis envolver a rapaziada de Xerém. Algumas das cláusulas que o Atlético propôs pro Fluminense, que as mais que viralizaram foi o jogo de despedida do Hulk precisaria ser com a camisa do Atlético Mineiro. Aí ele queria uma porcentagem, não foi divulgada essa porcentagem que ele queria. Ele queria uma porcentagem das vendas dos atletas de Xerém. Mas Caraca. a gente não sabe qual é a porcentagem, quais são os atletas, são alguns atletas específicos. E tinha uma terceira que eu não me recordo agora, uma terceira cláusula. Mas que não interessaram o Fluminense. É muita coisa pra você ter um jogador que, ok, é o Hulk, mas também. E reta idade. final de carreira. Em reta final A gente de precisa carreira. ser justo. Tu vai botar vendas em jogo pra ter um atleta igual o Hulk que pode ser que tenha um ano já tenha se aposente, sei lá. E a Flu TT lembrou que o Fluminense, lá em 2012, quando contratou o Deco, cedeu direito de 2 garotos da base de Xerém. Só que aí Pra quem? é o Deco, né? Pra quem? Se eu não me engano, foi pro clube que o Deco tava. Eu não lembro. Em 2012, antes de vir pro A Fluminense. última cláusula foi Pesquisar que essa o brincadeira.
o Hulk não poderia jogar nenhum jogo contra o Atlético Mineiro na temporada. Isso aí já é muito comum no Aí futebol brasileiro. vamos Vê se supor. foi A final de Copa 2012. do Brasil. Exatamente. Final de Copa do Brasil. O Hulk Fluminense e voando, Galo. Não joga. Tem que escalar o Mas Everaldo pra é final. loucura. Eu tô pensando no negócio aqui do Deco aqui. Eu tô Aí é vendo loucura aqui no- mesmo. Ó, lembrando aqui... Cara, que isso aqui a gente tá... Lembrando aqui de quando o Fluminense cedeu parte dos direitos de Wallace, Ronan e Rafael Pernão para o Chelsea em troca da contratação do Deco. Mas se você parar pra pensar, é porque falar Giro já vai pronto. Nenhum desses três. Não, Né? ninguém vingou. Mas- Se tivesse vingado... Mas a gente pode dizer que dessa vez seja um moleque bola. É, que- mas não chegou a divulgar se foram alguns atletas específicos, por quanto tempo. Cara, mas divulgou essa independente informação. de qualquer atleta que seja, loucura um clube fazer Não, isso. loucura. Todo respeito ao Hulk que tá vendo por fora das quatro nem aqui, mas, pô, não tem como, Hulk. Pro Deco você fala, pô. É o Deco. Um homem. E é aquilo também, cara. É o que eu falo de engenheiro de obra pronta. O Deco já foi campeão brasileiro, a gente já tá sabendo o que o Deco fez pelo Fluminense também. Vamos supor, é capaz do Hulk chegar aqui, ganhar alguma coisa, beleza. Aí vai. Só que aí é olhar o futuro de uma maneira que É o não Cine. tem como. Cara, mas tipo, me inculca que o Fluminense não tinha um plano B. Eu esqueci o nome do rapaz que costuma dar entrevista sobre as contratações do Fluminense. É um senhorzinho de óculos, esqueci o nome dele. Mas ele falou que o Fluminense só ia atrás de um atacante e de um meia. Um Nino era um sonho, não era uma realidade. Melou com o Savarino, melou com o Hulk e até agora nenhuma especulação. Cara, a gente tava falando aqui na quinta-feira das janelas, né? E a do Fluminense tava me agradando muito. Só que aí, tipo assim, na terça-feira já os nomes que a gente tava. Como o Gustavo falou, os nomes que a gente tava sondando ali a situação não tá fechado mais. Aí a janela vai de muito boa pra uma janela fria. Né? De início, realmente, mano. Mas até agora fechou com o Gemes e o Guilherme Arana. Os gêmeos que era do Mirassol. Do Mirassol. E eu já Uma falei. aposta também. E né? exatamente, eu falei aqui, todo jogador do Mirassol que É uma foi negociado é uma aposta, porque pode ter Danielzinho, sido um São ano Paulo. mágico ou pode ter sido de fato a sequência do próprio Mirassol. Mas eu acho que acredito muito mais São na apostas. primeira opção. Cara, vai muito também aqui. No Mirassol, você não tem uma pressão Exatamente. de fazer um resultado. Surpreendente, o Mirassol foi pra uma fase de grupo de Libertadores. Agora, vestir a camisa do Fluminense, do Vasco, Flamengo, Botafogo, é completamente diferente. Muda a vida do isso cara. Isso é puxando pro Rio, né, cara? Porque tem Sim, eu outros digo clubes. pro Rio, porque no Brasil inteiro é papo de se tu perder um clássico, não poder sair na rua, pô. O Mirassol seria o clube da Série A hoje com menos pressão? Tendo em vista que subiu o Remo, Ah, que tem o pressão pra Na Bragantino. caramba. temporada do 26. Eu acho que ele dá a mão pro Bragantino. É, os dois, né? Porque subiu São o os Remo, dois mas o clubes que Remo não é tem- um negócio... Não, a pressão no Remo é absurda. O nível- Remo tem não- pressão, a Chape... Não é nível Flamengo, mas É. lá no Nordeste é nível Flamengo. Belém do Pará. Tu vê o que aconteceu com a contratação do Pikachu aí, pô. Traíra absurdo, um negócio, tipo assim, não pisa na outra parte de Belém. Né? Não pisa. Pikachu no Remo. Quiser Vasco. Cara, Mas é muito maneiro você ver essa trajetória dos jogadores, que o Gemes é mais um daqueles que há 5 anos atrás tava jogando no Quararitinga. Era B do Paulistão, não era? Cara, eu vou te falar que não deve nem ser B, sabia? É B? Pesquisar direitinho, né, não? Pô, E hoje joga uma Libertadores pelo Fluminense. Foi o mesmo caso do Wesley, né? Jogando pelo Tubarão. O Wesley no Tubarão, depois Flamengo. E cotado, tá? No Manchester City. A pedido de Pepe Guardiola. Wesley? O Wesley no Manchester City. Futebol E esse acabou. trabalho tão rapidamente, quem é o profissional que pode te ajudar com isso? Felipe Costa, cara. Toma! Caralho, gancho. Aqui, ó. Mac, aqui, ó, Mac. Gancho. Felipe Costa é o cara que te ajuda nas suas análises, atleta. Você que tá ouvindo aqui no Fora das Quatro Linhas, é um jogador de altíssimo nível. Felipe Costa, ele consegue aumentar ainda mais esse seu nível, a sua obediência tática, os seus posicionamentos, da maneira que tem que se posicionar em diversas ações dentro do campo. Talvez se posicionar até melhor que Cuesta, ou talvez Robert Renan numa posição ali, né, que a gente
Se Mas tivesse tá Felipe certo, Costa, Tá se certo. tivesse Felipe Costa, talvez o Robert Renan não iria ter feito aquele movimento de corpo que deixaria aquela bola passar, gol do Memphis Depay. Então, assim, Felipe Costa, ele te auxilia. É coach, é o seu análise, é o seu analista tático. Então, assim, vem pro Felipe Costa, que o Fora das Quatro Linhas confia. Esse auxílio que somente vambora. Felipe E Costa eu Scouts preciso consegue complementar, né? fornecer. Já que ele deu um exemplo da zaga do Vasco, se o Felipe Costa estivesse presente na zaga do Flamengo, o Léo Ortiz tinha batido o pênalti contra o PSG. A história É um bom ponto. A história podia ser outra. É um bom ponto que o Felipe Costa... O mental do Ortiz já seria diferente tendo o Felipe Costa como mas eu só cito como lá, seu lá, cara. consultor. Se eu botar lá dali, então... Se eu colocar aquele lado ali, esquece. Tem porra. Cabo fora das quatro linhas. Cara, mas é bom o quão o futebol muda rápido, mano. É repentino o futebol. Assim, é rápido que a gente vai voltar pro futebol brasileiro, que tem muita coisa pra falar do futebol brasileiro. Mas, tanto como aqui é muito agitado, no Velho Continente também é muito agitado. Perfeito. E Xabi Alonso não é mais treinador no Real Madrid. Péssima campanha no Real Madrid. Péssima campanha. Que E outra. subiu Um treinador do Real Madrid de Castilha. Subiu Arbeloa. Craque não jogava, não. Ganhou não. pouco título Não também. acompanho muito. Não jogava. Não era isso tudo, não. Mas... E outra. Acontece no Real Madrid hoje o que aconteceu no Flamengo em 2020. Eu quero ver onde tu vai ligar uma história com a outra. Quero saber. De que o clube está entregue aos jogadores. Perfeito. Não existe isso. Mas será, mano? Tu acha que o Cristiano Xabi Alonso é tem. essa parada? No Flamengo surgiu a panela 85, Felipe Luiz, Diego Alves. Curioso o caso que o Felipe Luiz hoje é treinador, né? Se você fizer com ele... Eu achei que ele ia falar, relacionar o Arbeloa com o Felipe Luiz. Eu também achei que ia ter essa Também é um bom ponto. Porque Eu um cara falo da que veio da grandeza do base- Real Madrid contra o Flamengo. Acho que não. Não Aí sei não se dá. pega, não sei se pega ainda não. Acho que fica feio pro Real Madrid. Cara, mas a Não, questão é que se perde você parar pra pensar na Supercopa, cara, até cai muito no que você falou, porque ele perde, em algumas situações do jogo, ele perde o controle. Tu vê que o Mbappé sai, ele fica insatisfeito por não entrar mais cedo no jogo. Acho que depois que acaba, ele faz um sinal pro Xabi Alonso. Então eu acho que ele perdeu o vestiário de fato. Perdeu totalmente. E assim, na minha concepção, tá? O Xabi Alonso, pra mim, ele foi um cara que chegou no Real Madrid, fez um baita trabalho no Bayer Leverkusen, só que já deu pra ver que no segundo ano não foi a mesma coisa. Sim. O time também foi desmantelado. Desmantelado. E aí eu acredito que ele tem ido pro Real Madrid muito mais pela ligação dele com o Real Madrid, por ser ídolo no clube, espanhol também faz muita diferença nessas coisas, do que, por exemplo, ele poderia ter ido pra um Liverpool, pô. Sim. Que ele também tem história lá, ele tava no Milagre de Istambul lá em 2005. Então, assim, eu falo isso direto, sou bem criticado, assim. Ele teve um ano mais do que em 23, só que eu ainda não tenho satisfação com o Xabi Alonso ainda como treinador, cara. Não tenho. O que ele fez com o Bayer Leverkusen foi gigantesco. Só que eu não tenho satisfação ainda com o trabalho do Xabi Alonso, entendeu? No modo geral, assim. E é igual eu falo quando a gente cita o Zidane. Ele teve 3 anos mágicos no Real Madrid. 3 anos mágicos. Mas também, depois daquilo, nunca mais pegou trabalho em lugar nenhum. A gente não sabe se aquilo ali, ele foi carregado, ele teve importância, mas também, ao mesmo tempo, foi muito junto com os jogadores, ou se ele é bom. O Xabi Alonso também está nessa reta. Ele pegou um trabalho muito bom no Bayer Leverkusen ali, que ele tem muitos méritos, não me entenda mal, tem muitos méritos. Porém, ele é um cara que já não tá conseguindo ter a sequência de trabalho, entendeu? Então eu acho bem complexo. Zidane entra pra aquela lista dos treinadores que vai, faça e suma. Exatamente. Eu acho que pode ter sido até a estratégia dele, cara, sendo bem honesto. Eu acho. Que ele... Os jornais na França dizem que Zinedine Zidane está aguardando a saída de Didier Deschamps da seleção francesa para assumir a seleção francesa. Tanto que ele já recusou alguns clubes que já procuraram ele. Ele quer a seleção francesa. Recusou mesmo. E é um bom ponto. Cara, você entrou agora em seleções. Um negócio que tá batendo muito na minha cabeça é a seleção italiana. Que desde 2014 foi a última participação em Copas, né? Foi. A única seleção tetracampeã da Copa do Mundo. Tô errado? Não, tetra... Não, a Alemanha também é tetra. O Brasil... Tipo assim, mas o Brasil é o maior campeão de ser penta. A Alemanha tem 4. Aí a Alemanha tem 4 e a Sim. Itália tem 4. Ok. Sim. Dos tetra pode ser a única que esteja fora há bastante tempo. É.
Não, dos tetra é. Porque a Alemanha tá jogou todas. Todas. Eu acho que as regras das seleções que mais competiram, mais participaram, é essa ordem. É Brasil, acho que é Brasil, a Alemanha e a outra eu acho que era a Itália, só que ela ficou 2 Copas fora. Cara, Como é é que tá? incrível que a seleção Mas brasileira que- nunca ficou fora de uma Copa. Em 2018 e 2022, ela não chegou nem às fases de grupo. E o time não era ruim, Não tá? era ruim. O time não era ruim, é porque é questão de fase mesmo. O próprio Jorginho. Caiu pra Macedônia, o Jorginho acho que perde um pênalti. O próprio Os dois. Jorginho, ele, em 2021, ele fez temporada de melhor do mundo, pô. Junto ali com aquela campanha do Chelsea ali, tem gente que bota o Jorginho como melhor do mundo, enfim. No papel seria Seria um timaço, só que aí não se classificou por conta da Macedônia, enfim. Mas a Itália é uma seleção que tá nessa briga aí, e assim, eu sempre, quando falo da Itália, eu lembro disso, porque você vê o peso de um... eu tava vendo esses dias a questão do Baggio, mas o Baggio até hoje, ele tava num jogo beneficente e ele pedindo desculpa, pô. E até hoje ele é ovacionado na Itália, mas até hoje Carrega ele o pede fardo de desculpa ter pelo perdido a fato. Copa. Porque se parar pra pensar, cara, aquela Copa de 94 era a disputa pra saber quem ia ser o tetra, porque a Itália era tri, o Brasil também. Seria o primeiro tetra. Aí depois o Brasil ia vir a ser penta, enfim, a Itália depois conseguiu o tetra em 2006. E a Itália tem essa... Mas eu acho que agora vai, cara. Acho que agora vai. Se não for pra Copa agora, filho, já pode também Esquece. renovar a seleção toda e um abraço. Mas eu acho que em questão de... É difícil, cara. Pode ter a Suécia aí na frente aí, hein? Você tem time Jóqueres, pô, Isaac. Cara, mas E a pra Itália mim- foi sapecada pela Noruega nos dois jogos. Correto. Tomou 6, né? Foi, 4 a 0, no 6. geral, foi 9-2 a Noruega. Mas é uma gigante no Não, a seleção no italiana cenário esquece. mundial. Pra mim são as 3 maiores: Brasil, Alemanha e Itália. A Itália... Um pecado a Itália tá fora da Copa do Mundo nesses 2 últimos mundiais. E estamos em um ano de Copa do Mundo, né, mano? Perfeito, perfeito. Nossa Ano de senhora, Copa do cara, eu tô Mundo, muito ansioso. ansiedade. E o álbum? E o álbum da Copa do Mundo? Alô, Panini. O Panini. Marquinhos, tem que fazer um merchan pra mandar pros caras, pô. Alô, Panini. Alô, Panini. Pô, aqui, oportunidade na tua mesa aqui, ó. Caraca, Botar, pô, Panini. Oh, meu Deus do céu, vamos querer, hein? porra, meu amigo. Cara, ano de Copa do Mundo, mano. Eu tô ansioso. Pô, eu tô muito ansioso, mano. Muito E ansioso. eu tenho a expectativa que o Brasil vai levar. Vai, Pô, tu papá. acha, Eu mano? tenho dificuldade de criar essa expectativa. Vai, mano. papá. Por mais que Cara, o Brasil... individualmente a gente tem uma seleção Sim, de agradar os olhos, partindo do treinador, do goleiro até o ataque, Sim. mas que o coletivo não tá me agradando. Não consegue me agradar o coletivo da seleção brasileira. Mas eu acho que o ponto é de fato esse. E Pouco aí tempo que também. eu acho que que a gente vai ter que ver também um trabalho do Ancelotti, porque se encaixar é outra parada, mano. O Se Tite, encaixar é que outra parada. foi muito criticado, foi o técnico que fez A seleção teve o É, melhor mas- trabalho com a Mas seleção. aí que é um ponto. Porque Pós-Filipão. o Gustavo ele trouxe um ponto interessante do Tite. O Tite ele conseguiu encaixar a seleção nas 18. eliminatórias e na Copa não. Às vezes em 7 o Carlo Ancelotti é especialista em mata-mata, pô. Às Talvez vezes ele faça os consegue. 7 jogos que o Tite não fez em eliminatórios em Exatamente. em 2 ciclos de Copa. Exatamente, porque você vê que, pô, a gente não vai ser louco por exemplo, o Dunga, comparar o Dunga como treinador e o Tite, não tem comparação. Mas as campanhas são parecidas em Copas. Porque Copa do Mundo, cara, mano, é um 7 detalhezinho jogos, que né? você perde e num detalhe 7. você ganha. Você lembra o contrato do Ancelotti com a seleção brasileira? Pô, não lembro, mano. Cara, o contrato No caso do de Ancelotti... campeão da... Não, Copa do Mundo. não sei se é uma cláusula de renovação automática. Mas a seleção, CBF, que digo assim, já estava estudando para renovar o contrato dele, independente se ganhar ou perder. O Brasil quer ter um próximo ciclo completo com o Ancelotti. Que pra mim deu certo, cara. Que eu acho que o Brasil, não só a federação demorou, que também aquela briga interna em que todo mundo já sabe da CBF que estava até chegar o Samir. A seleção brasileira tentou, de alguma maneira, antes de colocar o Diniz e o Dorival. Mas o Ancelotti não queria vir antes de terminar a temporada europeia para a seleção brasileira. Jesus, quando a seleção tentou, recusou. Não quis vir também. Outro que queria ir para o Mundial não queria vir para a seleção brasileira. Teve que esperar todo esse período. Ia colocar quem? Eu acho que quando você tem à disposição um treinador do nível do Ancelotti, você tem que tentar segurar o cara. Porque você vai tirar o Ancelotti, você vai botar quem? E eu não falo nem de botar Cara, alguém, igual a gente fala de Série A aqui, vai demitir o cara, vai botar... Não,
Tipo assim, o nível dos treinadores das seleções hoje não é um nível estrelado, não, pô. Tu vê que a Inglaterra largou aquele maluco lá, o Southgate, pra botar o Tuchel. Beleza, um treinador bom, mas Inglaterra. Entendeu? A Argentina tá com o Scaloni só porque ele fez o trabalho que ele fez ali e é um bom treinador, mas não tô desmerecendo. Não tem grandes nomes no mercado pra seleção, entendeu? Cara, se tem um nome que Lá vem. se eu pudesse escolher o treinador da seleção brasileira, seria ele. José Mourinho. Cara, Esse pra mim seria um... Eu digo que é até melhor que o Ancelotti. Conhecendo pra o seleção Pablo, também acho. Sem sacanagem. eu achei que ele falaria Eu achei que ele ia falar Felipe Luiz. Felipe Eu achei que ele ia Luiz. falar Felipe Luiz. Leva a vida a sério. Não, mas assim, o Mourinho pra mim seria o meu 0-1, né? Ele... O Special... Pô, o cara é Special One. Como é que não vai... Eu levo... Se eu fosse eu, Samir... Ele tá em atividade ainda? Tá, ele tá no Benfica. Não é no Fenerbahçe? Não, tá no Benfica Saiu. agora. Se eu fosse... Antes do Ancelotti, eu iria no Mourinho. É disparado pra mim um outro treinador assim... E eu acho que ele tem perfil, mano. Ele tem perfil E até de melhor que o seleção. Guardiola, tá? Eu não acompanhei o trabalho dele pós-Chelsea. Eu quero ver eu quero ver o Guardiola fazer o Manchester United ser campeão da Europa League. Cara, vamos ser... Então, já tu puxa, vamos ser sinceros aqui agora, então. Vamos puxar... Calma aí. O Guardiola tá no Manchester United ou não? Não, Tá no Manchester City. Mas é essa a questão. Porque assim... E o Guardiola só dirigiu clubes Qual que é Exatamente. em que era recheado de dinheiro, parceiro. Ou recheado de craques, Ou como o recheado Barcelona. de craques, como o Barcelona. Tipo assim, o Guardiola... A galera vai entender errado. Não tem o que fazer. Já me entenderam errado toda semana inteira já. O Guardiola, ele não tem um trabalho onde ele consegue pegar um elenco raso e potencializar os caras a ser o melhor do mundo. Por exemplo, o Barcelona, beleza, ele não contratou quase ninguém na primeira passagem dele. Mas beleza, a base do Barcelona era Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, pô, não precisava. Aí ele vai pro Bayern de Munique, estrelado, que lá ele sobra. Ele não conseguiu ganhar Champions, que era o objetivo. Você tem aí ele foi embora depois de pouco tempo no Bayern de Munique. Ele sempre deixa as marcas dele. Por exemplo, o Felipe Lahm, ele botou pra jogar de volante. O Kimmich, ele mudou completamente o comportamento do Kimmich. Isso é incontestável. O que ele fez com o Rodri, o De Bruyne, individualmente com os jogadores, ele é uma parada absurda. Agora, quando você pega time, ele não tem nenhum elenco onde ele pega do zero e transforma em 1000. Isso é tirar mérito dele? Não, mas é pontuar quando você pega um José Mourinho, que pega um United destruído, igual ele falou, e é campeão da Europa League. Ah, mas é a Europa League. Naquela época Se eu não me engano, era... foi em cima do Sevilha. Foi em cima do Ajax. Do Ajax, verdade. Do Ajax. E aí você pega o José Mourinho, por exemplo, enfileira títulos com o Chelsea, que naquela época era um pouquinho mais fácil do que hoje, mas ainda assim é difícil. Pega uma tríplice coroa com a Inter de Milão, que na época só dava Juventus. Era Juventus chegando ali, o Milan também começando a entrar naquela fasezinha ruim do Milan. Ele pegou o Inter de Milão e pum, botou lá em cima. Em questão de carreira, o José Mourinho tem um currículo mais desafiador do que o Guardiola. Entendeu? Ainda tem o Porto. Foi campeão Sem dúvidas, cara. um monte de cara. Ó, Lá. vou ser bem sincero. Uma opinião também em relação a isso. Entre Mourinho e Guardiola. Muitos dizem que o Guardiola estragou o futebol. Eu concordo. Estragou o futebol. Literalmente. Exatamente. Outro ponto. Que eu posso citar aqui vários clubes que o Mourinho pegou e atingiu um nível absurdo. Tem o Chelsea, que triturou tudo e foi campeão da Premier League. Tem o Porto, que foi campeão da Champions. Tem o Real Madrid, onde ele ganha a Liga, não ganha Champions, mas ganha a Liga, ganha a Supercopa. Do Guardiola. Tipo, disparado dos melhores Barcelona da história. Então, assim, pega a Internacional, onde elimina o Barcelona no Camp Nou, é campeão da Champions League, e aquela comemoração icônica que ele entra correndo no Camp Nou, mete daqui, ó. Ele é, maluco. E taca daqui, tipo, fala mesmo. Pode falar. Então, assim, você compara esses desafios do José Mourinho com o Guardiola, não tem como. O Bayern passou todo o período do Guardiola com o Bayern, no Bayern, o Bayern sonhou com uma Champions League. Sonhava com uma Champions League. E não ganhou. E eles têm aquela forma. O Rafinha fala que ele chegou pro cara e fala: vocês não sabem jogar bola. Sendo que o Bayern enfileirava tudo. Título, pô.
Então, assim, minha cabeça isso é estragar futebol. Não tem como. Guardiola, pra mim, o José Amorim, pra mim, é disparado o melhor treinador. Tentando lembrar aqui, qual foi o Absurdamente. jogador que o Guardiola falou que ele era um sonho que esse jogador tivesse treinado com ele? Era o Cristiano Ronaldo? Não, era o... Neymar, não. Era um jogador aleatório. Não era um jogador Não, aleatório. tá, sim. Não, era um grande era jogador, né, o... Não era... Assim... Não é porque... Né? Mas ele falou desse cara, não sei se é esse. Ele falou que ele... Mas não deve ser da tua época, você não deve estar falando dele. Ele falou do Paul Scholes, que é um jogador que ele Não. queria Ah, o treinar. branquinho do Manchester United. Eu acho que deve ter sido, de talvez, futebol. talvez tenha sido o Neymar mesmo. Eu não sei, eu não lembro. Mas ele falava muito desses jogadores assim antigos. A de recente eu não Cara, sei. o Guardiola, ele foi assim... Tem o seu ponto... o seu banquinho ali, né? Na história do futebol mundial. Mas é um cara também que participa de uma reformulação do Barcelona. Mandou o Ronaldinho embora. Tipo, abre mão do Eto'o. Que aí logo... É uma troca, se eu não me engano, que existe entre Samuel Eto'o e Ibrahimovic, se eu não me engano. E o Quando o Ibra vem. próprio Yaya Touré, que ele E tem rixa ele meio até que hoje. desmerece o jogador, depois ele pede de volta. Aí a mulher do Yaya Touré fala que Até hoje tem isso. ele foi humilhado. Que o Yaya Touré Cara, não se dá e bem com o essas Guardiola. coisas do Guardiola que as pessoas não colocam na mesa também, cara. Sim, certos jogadores reclamam muito do Guardiola desse comportamento dele. Tipo assim, a maioria ama ele. E é aquilo, o Guardiola ele fez uma escola. Tem a escola Guardiola que o Company faz parte, Sim. o Arteta faz parte, o Felipe Luiz faz parte. próprio Felipe Luiz, tem um outro, o próprio Xavi já falou também, enfim. Só que é aquilo, cara, é uma questão que eu sempre falo. O Guardiola, ele não criou, ele aprimorou. Quem criou a parada foi o Cruyff e o Rijkaard lá atrás. Aí o Guardiola veio pegando a ideologia do cara e veio adaptando, melhorando, porque o futebol melhorou. Deu certo, né? Agora, me incomoda, que você falou, é a gente tentar jogar igual o cara pra tentar derrubar a técnica tática do cara. Pô. Tu vê que o Klopp... O único cara que não jogava igual a ele pra tentar derrubar ele era o Klopp e conseguia. Com Leaf e City ali, tá ligado? O resto tudo é porque tentava ser um antídoto dele, pô. E agora já tá acabando. Porque não tem isso. O Guardiola tem data de validade dos clubes. Agora tá chegando Seria no o City Fernando ali. Diniz europeu. O City... O City Guardiola seria o Fernando Diniz que deu certo. eu acho que sim. Em questão de até de teimosia, questão de personalidade, sim, mas o Diniz aí é outra. E o Guardiola frisa bem Tem que ele suas quer pequenas comandar uma diferenças. seleção. Será? Ao mesmo tempo, no livro dele, ele já botou que ele não comandaria, há muito tempo atrás, né? Ele não comandaria uma porque seleção. é outro tipo de trabalho. E a gente sabe que O Guardiola é o tipo de treinador que ele quer ter contato com o atleta ali no dia a dia. E a seleção brasileira é por mês, né, mano? é semelhante ao que o Jorge Jesus falou pro Gabigol, acho que pro Bruno Henrique também, quando eles iam pra seleção. Ó, você vai lá, você vai, mas não aprende nada, que aqui você vai usar diferente. Não teve uma treta dessa? Teve. Então, é isso. É diferente tu treinar, pô. É muito Pô, diferente. falou do velho do mal nostalgia. Não me lembro, não. Cara, O Pep Guardiola hoje, qual seria, assim, a sua posição Na história? na história do futebol? Cara, pra mim é duro, top mano. 3. Tem que nomear 3 maiores treinadores da história do futebol. Cara, eu sou É, United, esse né? vai ter que- Eu não tenho mistério. Na minha concepção, é a minha opinião, tá? Não não acho ruim quem pensa, bota ele na frente. Pra mim é Ferguson, Guardiola. E aí, pra mim, existe uma briga Entre Ancelotti, clubes. clube só. Eu colocaria um Ancelotti ali, o que o Ancelotti fez em clubes, você tem ali 5 grandes ligas, ele tem o título das 5, ele tem Champions como por Milan, por Real Madrid, assim, ele treinou Chelsea também nessa meada aí, que fez o Chelsea também ser o que o Chelsea é. Então acho que o Ancelotti tá nessa briga também. E o Mourinho, mano. Acho que o Mourinho porque o Mourinho, como gosto pessoal, eu demorei a gostar do Mourinho. Mas depois eu comecei a gostar do Mourinho mais. Quando eu comecei a entender mais de futebol, eu comecei a gostar mais do Mourinho. Eu acho que tá esses 3 assim. Eu falei 4, né? Mas tá nessa briga aí. Eu colocaria o Ancelotti um pouquinho à frente hoje do Mourinho, muito por conta dessa diversidade do trabalho do Ancelotti também, né? E tem alguns brasileiros também, mas não dá Se pra... fosse estender a citar. lista até chegar no Guardiola, onde que ele chegaria? Eu falei Guardiola, não? Não, mas onde ele estaria se, por exemplo... Mano, pra mim o Guardiola Desse nível aí. top 2, top 3, tranquilo, tá ligado? É porque assim, me incomoda
Pô, a galera de casa deve ser. Eu me incomoda muito o jogo do Guardiola, porque pra assistir, mano. Pô, cara, eu não consigo parar pra ver o jogo do City, cara. Eu não consigo. Pode ser um erro meu, tá, galera? Eu não consigo. Eu não consigo parar pra assistir um jogo do Guardiola e ficar encantado com a parada. Tem um parceiro meu, o Luan, que é City absurdo, fã do Guardiola. Se o Guardiola for pro Uzbequistão, ele vai ver o jogo do Uzbequistão. Ele se amarra, mano. Eu não consigo, mano, achar maneiraço o estilo de jogo do Guardiola, pô. Vai no ponto, o ponta, em vez de ir pra cima, tentar um corte, ele vai e volta a bola. Eu não consigo gostar desse jogo robotizado. Eu acho que o erro faz parte do futebol, pô. O erro, pra mim, faz parte do futebol. Você tem que saber lidar com o erro. E o Mourinho sabe lidar com o erro, o Ancelotti sabe lidar com o erro. A Champions do Ancelotti contra o Real Madrid, pô, é basicamente ele jogando pior que todos os adversários e ele ganhando com um gol no final. Isso faz parte pra caramba. Esse jogo robotizado que vai ganhar a qualquer momento me irrita muito. Pro futebol eu sei que é lindo. Eu queria muito que o Vasco jogasse assim, amassando todo mundo, mas eu não sou muito fã, não. Então acho que o Guardiola tá no top 3 ali, pra mim no top 2, mas da maioria eu acho que é isso aí. Top 3 por aí. E o teu, Pablo? Ah, cara. Pode usar qualquer técnico, né? Ah, não inventa fala, não, vai virar Posso, né? corte. Então, meu top 3 de técnicos, assim, dos maiores técnicos da história, na minha opinião, que é bom frisar Entre isso. clubes. De clubes, não de clubes. De clubes. Primeiro, número 1, 0-0. José Mourinho, disparado. Um dos caras que ajudou, tá? Pioneiro, na verdade. Que apimentou ainda mais o clássico Real Madrid e Barcelona, que estendeu até para a seleção espanhola, tá? Sim. Estendeu até para a seleção espanhola. Foi um cara que ele competitivo, é competitivo e ganhou tudo. É o cara que é de fato um verdadeiro, tipo, técnico a nível máximo, parceiro. A gente frisou e falou aqui. Desafios atrás de desafios e times inferiores, pô. Não financeiramente, mas tecnicamente a outros adversários na época. É. E mesmo assim, bateu o campeão, batendo de frente, chegava pra mim a ele. Mourinho 0-1. Segundo, eu gosto do Alex Ferguson, que é o maior treinador da história do Manchester United também. Que, pô, também é espetacular. Espetacular. Igual o Coroa também. O Coroa decidiu parar e nunca mais voltou, irmão. Isso, já fiz o que tinha que ser feito. Lamentavelmente. E nunca mais voltou. Então, pra mim, ele é top 2. Também terceiro, colocaria ele aí, o Carlos Ancelotti. Tu não bota o Pepe no teu... Eu deixo o Pepe fora. Ih, rapaz. Eu deixo o Pepe Guardiola fora. Meu top 3 seria José Mourinho, Alex Ferguson e Carlos Ancelotti. É o outro também que eu acho que a personalidade dele é diferente do Mourinho. Mas eu acho que eles caminham no mesmo trilho, assim. É claro que o Real Madrid, agora, recente, tem um time, pô, muito bom. Sim. O Mourinho também pegou um Real Madrid também muito bom. Porém, não conseguiu ganhar a Champions. E o Ancelotti, pô, virou esse monstro de mata-mata no Real Madrid. E foi o que até que o Diego falou, pô. O Real tinha jogo que você era assim, vai ser amassado. Final de jogo 1-0 Real Madrid. Gol do Rodrigo. Fora de casa. O Pepe Guardiola, ele entra por aquela lista de treinadores que inovaram, mas que deixaram sua marca ali no clube que ele passou. Não, esquece. Não só no clube assim mesmo. como o Johan Cruyff no Então, Barcelona, essa é a no parada. Ajax. Essa é a parada, porque as pessoas confundem muito o cara aprimorar do que o cara criar. Você criar, quem criou foi o Cruyff. Sim. Só que a sorte do Guardiola... A sorte é complicado, né? O que fez o Guardiola ser o que ele é que o futebol mudou, mano. Passou a ser mais um jogo mais físico do que um jogo... Pô, antigamente você não via jogador na Premier League e ficava penteando a bola, driblando. Até quando o Hazard surgiu, foi um negócio descomunal. Então o Guardiola, ele pegou o que foi ensinado a ele, da escola dele, e jogou pra galera. Fez o Barcelona, mudou completamente a ideologia do Barcelona, que é até o que um pouco o Hans Flick tá tentando fazer no Barcelona hoje, mudar completamente a postura dos jogadores. E o Guardiola teve esse ponto. Questão de revolução, se você pegar ali desses 3, que a gente citou aqui, 3, 4 que a gente citou, ele é o que mais fez, mano, entendeu? Sim. Só que agora é uma opinião minha. Por exemplo, o que eu falo do Ferguson, eu vou botar que eu sou fã do United porque o pessoal fala que é torcedor, o pessoal fica puto, né? Torce pra time. Desde que eu comecei a acompanhar, ele tava saindo já tava nessa trajetória de sair ali, e de lá pra cá não teve nenhum treinador que conseguiu 1%. O único que conseguiu alguma coisa foi o Mourinho. E, cara, é um cara que pegou 20 anos, cara.
20 anos, mais quase 3 décadas de campeonato inglês e enfileirou. E não é enfileirar de uma maneira até banal, não. Ele de fato enfileirou a Premier League. Ele pegou acho que 2 campeonatos seguidos que ele pegou 3 anos consecutivos sendo campeão. Ele botou o time que tinha uma Champions nos anos 60 para 3 Champions, numa virada inacreditável, depois de 2008, e fora 2 finais, perdeu pro Barcelona do Guardiola. Mas é um cara que ele fez a Premier League ser uma competição qualquer, pô, entre ele e o Wenger ali no Arsenal. Então é um cara que não tem como. Ele é o maior treinador da história do United e o maior treinador da história do Reino Unido, porque o Guardiola não vai... O Guardiola pode ficar no City a vida dele inteira, até ele se aposentar. Ele não vai fazer o que o Ferguson fez. Ele ganhou 6 seguidos lá, ok, amém. Só que o que o Ferguson fez de ganhar 3 aqui, aí parava, depois ganhava 2, ganhava mais 2, ganhava 1, ganhava... Por 20 anos, chegou nos anos 80, saiu em 2013, fazendo jogadores como Giggs, Paul Scholes, e eu sempre repito que é muito interessante, tá? Base, que é o que o Pablo falou. Não foi injeção financeira, não. Não tinha jogador estrelado vindo pro United, não tinha jogador... vem Ronaldinho, tentou, mas vem Ronaldinho, vem não sei quem. Beckham da base, Giggs da base. Então, assim, o Pablo botou ele ali e também tem que estar no top, pelo menos top 3 de cada um, porque o cara fez um negócio... É usar a base, cara. É a mesma coisa que o Fluminense, só usar xerém, pô. E enfileirar títulos em 10 anos de campeonato. Ele pegou todos os jogadores da base do United e enfileirou, dos anos 90 pra cá, enfileirou tudo, pô. Aí parou, felizmente, o United morreu quando ele se aposentou. Pô. E outra, o Manchester United, não sei se é verdade, que eu não sou um cara que acompanha, disse que a diretoria não iria consultar Alex Ferguson sobre o novo treinador. É porque isso aí é verdade, inclusive. Só que, porque, tipo assim, mano, eu acho que ele mesmo já cansou. Porque ele começou a jogar uns nomes e os caras, por exemplo, aquele Ralf Rainer, sei, do óculos, hein? Foi ele que botou. Aí o Cristiano Ronaldo foi lá e fudeu o cara. E aí ele falou assim, mano, aí botava outro cara. Tanto é que agora tava falando o Carrick já tá pra sair também. Que é outro ídolo do clube também. E pra mim tem aqui também. E aí tem nomes que ficam nessa brincadeira aí que ele não quer mais saber de nada, pô. Ele falou, então... Tem aquele que saiu, queria voltar como interino, né? Solskjaer. Esse eu criticava muito e agora aceitaria de volta. Complicado. Esse que fez o gol do Milagre lá em 99 que eu falei. O Manchester é apelidado por ser o cemitério dos sonhos. Mas não é o único também não, tá? Porque leva fama aí que o Barcelona teve por muito tempo, que o Chelsea tem até hoje. Ninguém fala cemitério dos atletas. Di Maria odeia Manchester. Ninguém fala que... É que o novo Neymar que se aposentou com 23 anos. Não tem o Modric. Como. Não tem como, pô. O Di Maria foi a mulher dele. Aquela é, porra, filha da puta. Deu uma Manchester aquela mulher. Era pro Di Maria tá fazendo carreira no United até hoje. Chove muito. Vem pro Rio, pô. Vai jogar no Piauí, rapaz. Vai jogar no Piauí então, rapaz. Pô. Di Maria seria o maior jogador em atividade pós-Messi? Caraca, tu deu uma pergunta agora que a gente tem que pensar, mano. Uma briga boa do lado do Ribeiro. Neymar tem atividade, pô. Tá brincando? Não, argentino, perdão, desculpa. Argentino. Sim. Argentino sim. É, porque antes do Messi ali era só uma... Que disputa com o Messi pra ser maior argentino é só um maluco lá de trás. Só Maradona. Ele tá na lista do top 5 maiores argentinos, será? Quem? Di Maria? Di Maria? Com certeza. Cara, Di Maria meteu gol em todas as finais. Mas tu crava que todos os argentinos batem no top 5? Com certeza. Final de Ouro Olímpico, Di Maria cravou. Final da Copa do Mundo, cravou. Não, pra mim tá. Pra mim não, é top 5. Sim. Entendeu? Pra mim é... Super clássico que inventaram, clavou. Copa América, cravou. Em cima do Brasil. Pô, caralho. Não, mano. Não, ele é embaçado mesmo, ele é embaçado. E eu acho que vai pra Copa, tá? Tu vai ver. Tá deitando no 1x0 Central. Tu vai ver, mano. Vai pra Copa. Cara, eu escolhi um time na Argentina pra me torcer e acompanhar. Vou acompanhar o Estudiantes de La Plata. Baseado em quê? Porque eu tirei uma foto com o Verão. Marquinhos, encerra lá, viu? Valeu? Papo reto. Encerra lá, viu, Marquinhos? Pode encerrar. Vou acompanhar agora o Estudiantes de La Plata. Tu vai ver a primeira divisão argentina. O futebol argentino. Vou comprar uma camisa. Tá? Primeira oportunidade. Que eu estiver bem financeiramente. Vou comprar uma camisa. Vou escolher um jogador que eu vou virar fã. Deixa eu ver um negócio. Zaço. E outra. Sebastião Verão estava em São Paulo conhecendo o CT do Santos. Tinha uma do Racing aqui, não tinha não? Não, do Racing não. Teve? Nunca teve camisa do Racing aqui. Não. Não, já teve a camisa do Racing aqui mesmo. Eu nunca vi, não. Eu acho que já teve a camisa do Racing aqui mesmo. Agora não tô... Pô, agora que ele falou, mano. Racing? Não é não, pô.
Não, o que tinha no Racing aqui era credenciamento. Cara, voltando àquele assunto de técnicos que chegaram e mudaram totalmente a face do time, um deles que eu admiro bastante é o Diego Simeone, pô. Depois que chegou no Atlético de Madrid, que o Atlético começou a Tu a gosta de bater Simeone? na trave. Não, mas que, cara, antes dele chegar no Atlético de Madrid, o Atlético... A realidade era Não, outra. sim, isso é. Era um time de meio de tabela, passou a ser um quarta força da Espanha. Terceira, na verdade. É. Não, porra. É, sim. Mas terceira. Em algumas ocasiões até primeira e segunda, porque foi campeão da La Liga. Papou aquela La Liga com Pô, o mano, Suárez. eu não... E começou a bater muito na trave na Champions League. Perdeu, acho que foi uma ou Perdeu duas duas. finais. Duas Foram finais. duas finais. 2013, 2014. Duas finais. 2013, Ambas contra o Real Madrid, correto? 2016. Tanto que o Griezmann tem um pênalti no tempo normal e perde, explode. Não, minta, ele joga pra fora. Não, é. Na Quem penalidade, perde- ele joga. Nos pênaltis, acho que ele acerta a travessão. Não lembro. Quem perde na disputa de pênalti Juan Fran. é o Felipe São Paulo. O Juan Fran foi só ele. O do Real Madrid fizeram tudo. E o Anfra perdeu, Eu verdade. não digo o gosto pessoal, mas sobre o trabalho do cara depois que ele chegou pós-Dimeone e pré-Dimeone. Não, Simeone. até pra você ficar tanto tempo assim no clube, mano, é difícil. Eles fizeram basicamente o que Ele acontecia nos chegou em anos 2016, 90. né? E o sucessor, 2016 vocês não, ele sabem. chegou em 2012, pô. Ele já vai fazer 14 anos de Atlético. E é o técnico bem mais pago do mundo. É, parceiro. Eu sou sincero mesmo, o Simeone me dá nojo de ver o jogo de Simeone. E o Mas próximo- é um cara, não tem como deixar de falar do cara. Eu vou até confirmar aqui quando que ele chegou. O próximo, vocês sabem quem são, quem é, né? O mais bem pago do mundo? Não, o próximo treinador do Atlético de Madrid, né? Felipe Luiz. E pra mim já tinha que ser agora. Sai do Flamengo já. Porra, Repreendido. Sai do Seca, Flamengo. vovó. deixa eu... Renovou o contrato com o clube de regado do Flamengo. Apesar de que o velhinho também fez isso e foi embora. O Gerson parceiro. fez isso e foi embora. Vou te falar, o Felipe Luiz no... Pô, tô buscando aqui quando que ele... Aqui é como jogador. Quando que ele chegou no Atlético? 2011 fica chegou no Atlético. 23 de Luiz? dezembro. Não, o Simeone. Treinou o Racing aí, só falar no Racing. Cara, eu vi uma pauta que foi debatida hoje, um assunto na realidade, que foi debatido na Cazé TV, é de que ninguém jogou mais bola do que o Everton Ribeiro no futebol vi brasileiro isso, nos do últimos Pedrosa. 10 anos. E eu concordo, cara. Eu cravo isso, cara. 10 anos, vamos botar 15 anos, porque... Vamos botar 2015, né? Porque 2026 acabou de começar. Isso é tranquilaço, porque não bota nem o Neymar na briga. Porque o Neymar foi embora em 2013. Não tem como. Eu concordo. Everton E o Ribeiro é segundo, pra mim, é disparado. É porque eu posso estar esquecendo de alguém, mas o segundo ali, eu acho. Não, o futebol brasileiro Tranquilamente. esquece. Tranquilamente. E aquela perguntinha que o nosso amigo... eu quero debate, porque a gente vai cair no fight. Aquela perguntinha que o nosso amigo Eduardo fez lá no vídeo dele. No auge... Eu vou ter que pegar a colinha aqui que eu não lembro de jogadores, tá? No auge, quem você escolheria para o seu time? Deixa eu pegar aqui a colinha aqui. O auge. Aí é loucurada. Vamos lá. Pegar a colinha aqui com o Mano Edu aqui. Valeu, Edu. Diz atrás depois, não cobra a gente não, valeu? No auge, qual é a sua dupla de meias? Temos aqui Everton Ribeiro, PH Ganso, D'Alessandro, Luan, Coutinho, Rafael Veiga, De Arrascaeta e John Ares. Quero escolhas dupla e de quero, meias? e quero escolhas e quero argumentos. Agora! Pode começar. Comecei fogo que eu tô... Melhores duplas. Auge! Cadê? Beleza? Abre de novo aí. Vou repetir. Everton Ribeiro. Vem falar aqui não, parceiro. Everton Ribeiro, Ganso, D'Alessandro, Luan, Coutinho, Rafael Veiga, De Arrascaeta Deixa eu só e saber. John Ares. Minha dupla de meio no auge é complicado. O primeiro, obviamente, seria ele. Disparado. Ele mesmo. Jorginho Daniel Arrascaeta. Junto do Arrascaeta. Caraca, é difícil, mano. Junto do Arrascaeta. Não tem muito. Difícil. Pá, Pra onde não correr, quero não. influenciar no teu voto, não, vai. Com todo respeito, com muita dor no coração que eu vou fazer isso. No auge, minha dupla de meia seria
Arrascaeta e Felipe Coutinho. Ah, parabéns. Com parabéns. muita dor no peito, que eu tô porque deixando o tem Everton Ribeiro fora. eu entendi. Eu achei que você tava falando. Mas, Felipe Coutinho no auge. Então, se botasse 3, seria Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Meu trio seria Arrascaeta, Quer que eu repita pra tu? Coutinho. Não, deixa eu... E- Enquanto você vai citando aí, eu vou Perfeito. estudando as minhas possibilidades aqui. Tu vai tirar? Pega o telefone, cara. Não, porque você vai citar o seu aí, pô. Mas o meu já tá gravado, já sei perfeitamente. Pra mim não tem nem debate, valeu, minha rapaziada? Pra mim, ó, isso aqui é uma... Você tem D'Alessandro, que são Grande, meia. cara. Luan fez uma temporada no auge absurda. Gênio aqui, o mais gênio aqui, se bobear é o Ganso, É o mas a gente Ganso. tá falando de também... Aí eu questiono um pouquinho. Aí não é, aí tipo assim, é um gênio que não, em campo não teve a sequência igual o Arrascaeta. Mas pra mim, cara, não tem parada. acho que É não. Coutinho e Arrascaeta. Coutinho e Arrascaeta. Beleza? Então, meus dois seriam isso aí, Coutinho e Arrascaeta. Aí o teu vai ser John Arias e quem? Não, calma. Calma. Fala o teu, Gugu. Fala comigo, Gugu. Cara, é imprescindível você não colocar... Você colocar o Felipe Coutinho nessa Perfeito. sua lista. Agora, a dupla do Felipe Coutinho, eu ficaria com o Paulo Henrique Ganso. Justo também, não acho... Bom nome. Justo. Mas eu questionaria, tá? Agora, pô, o Paulo Henrique Ganso se machucou. Quem é que Sim, volta o no banco possível. de reserva pra ir pro lugar do Paulo Henrique Ganso? Aí a gente poderia pensar num Arrascaeta. Talvez Tirando, um vou fazer Everton outra pergunta Ribeiro. sobre isso aí. O meu terceiro seria o Ganso, só pra deixar bem claro. Agora. Lá vem. De dois nomes aqui. No auge, da rapaziada. Bom, No auge. Titular, Puta que pariu. reserva e dispensa. Desses aí? 3 nomezinhos. Não, mas dispensa, eu vou dispensar. Então só vai ficar Não. uma coisa. Pera, errado. Só um adendo aqui. Dispensar todo mundo. O nosso Diego Augusto na mesa Perfeito. achou que eu colocaria o John Arias. Sim. O John Arias, pra mim, dessa lista aqui, ele fica acima, talvez, do Luan e do Rafael Veiga. Tá, tô contigo. Dos do no auge, sim. Não, com certeza. No No auge. auge. No auge. O Luan decidiu uma É Libertadores. porque o Luan, como jogador, acho que o John Arias até mais. Não, com certeza. Mas é. Não, mas o John Arias também decidiu. Jogou pra cá também Agora- dos três. Não, titular e reserva, então. Arrascaeta, Titular e Felipe reserva. Coutinho, Everton Ribeiro, Titular e Paulo Henrique reserva, Ganso, pode ser? D'Alessandro. Pode ser. No auge, titular ou reserva? Mas aí faz. Vou falar dos nomes Ah, de tá. Gugu, no auge. Titular e reserva. Não vende, não? Não. Não, porque vender não faz Titular e sentido. reserva. Ó, vamos lá. Everton Ribeiro ou John Arias? Quem seria o titular e quem seria o reserva? No auge, No auge. Everton Ribeiro titular. John Arias banco. Bom. Paulo Henrique Ganso e D'Alessandro. No auge, parceiro. Pra mim? Mano, Paulo Henrique Ganso titular. Arrascaeta no auge. Felipe Coutinho no auge. Cara, a melhor temporada as melhores temporadas do Arrascaeta foram no Flamengo. É 2019 e 2025. O Felipe Coutinho, pô, as melhores temporadas dele foram no Liverpool. Barcelona. Pô, então acho que isso já responde a sua pergunta. Felipe Coutinho titular, Arrascaeta reserva. Eu sei que dói. Eu sei Não que acho. dói. Calma, Calma, eu sei que dói, cara. Calma, cara. Pô, E mesmo assim, os números, tudo do Felipe Coutinho supera do Arrascaeta. Tá, de carreira a gente nem entra em debate, né? Luan no auge ou Rafael Veiga? cara, vou te falar, em 2000. Não, é tu, fala tu. Não, mas me ajuda nessa aí, mano. Não, Luan no titular, auge. eu acho. É porque eu acho que o Luan, mano, encantou. O Rafael Veiga não me encanta, mano. Mas Luan Só encantou isso, foi o que? 2017? É, o Somente Luan, ele tá 2017? falando o Prime. É No o Prime. Prime do Prime, parceiro. O Luan foi um bagulho mais. Eu achei que o Luan ia ser um negócio assustador. Absurdo. cara. Absurdo. O Prime do Luan foi 2017? E 16 a Olimpíada, A foi Olimpíada nas costas foi dele isso, também, né? tá? Botou Neymar, mas é nas costas dele. Pra mim é Luan. Pra mim seria o Luan titular. Tu, homem, bora. Bora. Pra tu vai ser um pouquinho mais fácil. Titular ou reserva? Everton Ribeiro ou Paulo Henrique Ganso? Puta que pariu, mano. Vou te falar, No mano. auge. É auge, né, mano? Justifique sua resposta. Cara, Justifique. aí
De verdade, eu acho que como jogador, o Everton Ribeiro fez mais no futebol do que o Ganso. Isso aí eu acho que poupa tempo. Agora, mano, o Ganso foi numa época ali de criança que eu vi o Ganso jogar ali em 2010 ali com o Santos. O Ganso. Eu falo e repito, desse aí pra mim, o Ganso é o único não, né? Mas ele é o mais genial, cara. O mais. É Ganso, é Ganso. Não vou me alongar, não. Eu sou muito fã. Grenal, Luan no auge ou D'Alessandro? D'Alessandro. Titular ou reserva? O auge do D'Alessandro durou mais e o D'Alessandro pra mim jogou mais bola também no auge do que o Luan. Libertadores, Mundial, enfim. No auge, Felipe Coutinho e John Arias. Porra, pelo amor de Deus. Porra. Brincou, pô. Porra, tá brincando. Todo respeito ao John Arias, tá? Eu gosto muito de jogador, mas, porra, auge não tem como. E sobrou a dupla que foi o debate durante um bom tempo do futebol brasileiro. Arrascaeta e Rafael Veiga. Poupa tempo também. Poupa tempo, passo também. Veiga. O Veiga é muito bom jogador. Mas o Arrascaeta é muito mais jogador e o Arrascaeta ainda é craque ainda. Não, o Veiga pra mim não é craque. Arrascaeta não dá não. Tem essa, porque ainda tem aquilo. Daqui, desses 6 aqui, tem craques. Pra mim, o Veiga é o menos craque deles. Craques, tá? Da palavra craque de fato. Entendeu? Pra mim, o Veiga é o menos craque aqui. Menos craque. Porque assim, gente, com todo respeito agora, só pra justificar a parada aqui, até que o Gustavo falou. Cara, a idade do Arrascaeta hoje, o Coutinho tava ganhando a Champions pelo Bayern sem jogar direito. Mas assim, ele tava lá ainda. Tu pegar ele antes, cara, se tu pegar o Coutinho no prime dele físico, no prime dele de futebol e botar no Brasil, irmão, qualquer time que ele joga, acaba o futebol, pô. É um negócio assustador ele, pô. É um negócio assombroso, pô. Cara, ranquei esses jogadores. Aí 8 tu vê aí. com... Puta, cara, aí tu vai dar um caô do cacete isso aí. Vamos lá. Fazendo o meu aqui já, que já tá aqui já. Puta que pariu. Coutinho primeiro, Arrasca segundo, Ganso terceiro, Everton Ribeiro em quarto, D'Alessandro em quinto, Veiga em sexto, pelo... É auge isso aqui também? Auge. Não, então calma aí. D'Alessandro em quinto. Não... pode ser. Vamos lá, D'Alessandro em quinto, John Arias em sexto, o Luan em sétimo e o Veiga em oitavo, mano. Eu acho que a régua seria essa. E tu, pra mim, se quiser pegar uma colinha Eu aqui. queria colocar os seus feitos no futebol, mas seria Porque, injusto. aí vai ficar complicado, porque... Eu acho que é que domina. Aí, brinca. Porque você colocaria ali... Vai o teu top 8 compararia ali o Felipe Coutinho, que tem 30 e... cara, a parada... sei lá quantos seus anos, tu pegar... com o John Arias. Porque o Luan aqui ia ser o Seria último. injusto. O Luan ia ser o último. Porque ele jogou 2 anos só. Cara, ranqueando aqui, essa galerinha boa aqui. Felipe Coutinho primeiro. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Ganso. D'Alessandro. John Arias. Rafael Veiga e Luan. Tu botaria o Veiga acima do... Eu colocaria o Veiga não em tem, cima cara... Pela constância. Auge não tem... assim, a gente fala... A palavra auge também, a gente fala como se fosse só um momento. Mas o auge do Veiga... O Veiga ficou maior tempo no auge, cara. Aí disputando com o O Veiga Arrascaeta ficou ali. uns 4, 5 anos ali jogando bola, porque agora virou... Nem titular ele jogou mais uma boa parte da temporada. E tu, Gu, nosso monstro. Caminhando pro final. Depois eu queria puxar outro debate baseado nisso aí também. Mas fala aí, Gu. Cara, Felipe Coutinho primeiro é indiscutível. Jorginho Arrascaeta, Paulo Henrique Ganso, no seu auge. Sim, no auge. O Ganso No seu auge. tem sempre 10. É muita dor no coração que eu faço essa troca do Arrascaeta com o Paulo Henrique Ganso. Mas tem que ser isso. Aí entraria o Everton D'Alessandro. Sim. O D'Alessandro, Everton Ribeiro, John Arias, Rafael Veiga e Luan. Sim. Rafael Veiga e Luan. O Luan ali voltando com o Veiga ali por último também, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Essa é a pegada. E eu acho até interessante você ver a possibilidade até porque assim, a gente fala muito do Everton Ribeiro, que jogou muita bola, porque o Everton Ribeiro não teve o protagonismo sozinho, né, que o D'Alessandro teve por 10 anos no Inter, né.
Mas só que aqui, cara, fora o Luan que não teve uma sequência grande, só tem bicho grande aqui, pô. Só fera, porque o Ganso não teve sequência na Europa também, por causa de lesão e tal. Agora, puxar a última aqui pra gente já. O dos debates aqui, encerrando os debates. Inclusive, o próprio Eduardo citou isso aqui. Eu vi o vídeo do Romário falando isso e o Eduardo fez um vídeo sobre isso também. Vocês preferem, até puxando pro caso do Paquetá, serem titulares absoluto num time igual o West Ham ou vir pro Brasil e disputar para um Flamengo e Palmeiras? Aí eu quero argumento, eu quero tudo. No caso, eu botei Flamengo e Palmeiras porque são os que vão brigar, vão ganhar alguma coisa. Tem condições de pagar agora. Entendeu? E vão ganhar alguma coisa também. Cara, é complicado. Porque a gente vive um cenário hoje que muitos jogadores optam por jogar em um clube de meio de tabela, seja da Premier League, que é a liga mais cogitada hoje, ou a La Liga, eu não lembro muitos casos, não. É mais difícil. Porque mas é ali da Liga Francesa, da Liga Italiana. Sim. Mas eu, particularmente... O próprio Romário trocou. Sim. Em um momento que não pagavam tanto quanto pagam hoje. Sim. Mas eu, particularmente... Pode ser que quando me fizer essa pergunta, eu olhar, pô... Você olha o dinheiro te encanta, sim, você vai, tá ligado? Mas pensando agora, nesse momento, racionalmente, não faria essa troca, não, mano. Você ficaria lá, no caso? Eu ficaria aqui. Ah, você iria jogar assim, sim. Tá. Quer falar, Pabinho? Pode falar. Porque eu acho que a gente vai divergir. Eu, 100% preferia ser um titular no Flamengo ou no Palmeiras. Disputar a Libertadores, ser campeão, ter mais chances de chegar numa seleção. Eu acho que é o caminho mais fácil depois da Europa. Assim, não tem outra liga. Eu digo as ligas que falam Liga Italiana, a própria Premier League. O Brasileirão é uma das vitrines muito fortes. E dependendo do clube que tudo esteja, igual o Gabigol falou, cara. Trocar o Flamengo, trocar o Palmeiras, trocar aí times que, pô, todo ano bate em finais, pra ir jogar num clube meio de tabela, na Rússia, no Zenit. A gente chegou a comentar aqui a Liga Saudita. Sim. Pra ir pra Arábia... Não, a questão é Premier League. A Arábia, ela foge porque o financeiro é muito alto. Então, sim, qualquer jogador vai, pô. Mas, assim, eu não trocaria... Eu não iria ficar na Inglaterra em vez de ficar aqui no Brasil. Pô, mano, eu tenho uma opinião diferente, mano. Eu acho que você ser... Eu tô botando o West, mas o West hoje tá brigando pra não cair, tá? Mas clube de meio de tabela, Brentford, Brighton, enfim. Sim. Eu preferiria ir, mano. Assim, claro, tudo depende do seu plano de carreira. Porque, por exemplo, o Paquetá, se não fosse essas situações dele da aposta aí, ele estaria no Manchester City. E assim, ele não ia do Manchester City do Flamengo direto pro Manchester City. Ele foi pro Milan, aí o Lyon, e aí chegou no Manchester City. Porque a visibilidade da Premier League é um negócio assombrosa. Por exemplo, eu tive até que pesquisar depois que eu vi isso. O Igor Thiago, né? Que tá no Brentford. Acho que é Igor Thiago. Chamava ele Thiago, aí ele botou o primeiro nome dele. Ele tá no Brentford agora, metendo gol lá, roda. Ele tá sendo cotado pra ser. Acho que não vai, mas até ano Copa do Mundo já, mas ele tá sendo cotado pra seleção. Ninguém nem sabia quem era ele no Cruzeiro. Óbvio, o Cruzeiro, quando ele jogava, não era o Cruzeiro de hoje. Ok. Só que eu acho que dependendo do seu plano de carreira, se o seu plano de carreira for ganhar, aí é Palmeiras e Flamengo. No meu plano de carreira, ideal, né, seria jogar num time de meio de tabela de Premier League, porque eu seria visto. Como, por exemplo, o Paquetá é titular absoluto da seleção, fisicamente bem, tô jogando no West Ham. Ah, isso é errado, pá. Isso aí é outro debate. Falar que o jogador que joga no Wolverhampton não tem que estar... Outro debate. Mas o cara consegue chegar no ápice ali, que é a seleção brasileira, estando ali. E, honestamente, eu não sei... O Flamengo é uma vitrine absurda para a seleção brasileira. Isso aí é incontestável, não é nem zoando negócio de, enfim, mídia nem nada. Isso é incontestável. Porém, eu acho que você tá num time, você vai ganhar mais, dependendo da situação. Um titular absoluto, você pegar um
O próprio Igor Thiago, ele ganha acho que quase 2 milhões. Aqui tem jogador que ganha isso? Tem. Tem jogador que ganha isso, até jogador ruim que ganha isso no Brasil. Mas é mais difícil. Lembrar que ele tá no Brentford também. Então, assim, é uma realidade financeira menor. Então, no meu plano de carreira, eu acho que eu preferia ficar na Europa, mano. Eu acho que é um debate bom, só que eu acho que você fica mais visível, mais conhecido, jogando, podendo jogar uma competição internacional, como às vezes o West Ham disputa, estando lá do que estando no Flamengo. O Paquetá foi campeão da Conference, né? Pô. Mas agora, você vai ganhar aqui, é basicamente um título garantido por ano, estando no Palmeiras ou no Flamengo. Mas, até que ponto vale pra mim? Mas, também, eu acho que é um discurso bem válido. Porque você vai pegar da galera, né, com relação a isso. Sendo um jogador como o Paquetá, eu colocaria no plano de carreira você construir a sua história. Sim. Em um clube, pode ser até um clube de meio de tabela brasileiro, como foi o Fred. Sim. Que foi bicampeão brasileiro, construiu sua história no Fluminense. Eu trocaria isso. O Fluminense é um time de meio de tabela. Tá vendo? Isso aí ninguém Cara, fala. hoje Isso em aí a dia. mídia não fala. Hoje em dia. Não, sim, tá certo, não tá errado. Hoje, é porque assim, o Fluminense tá brigando pro Libertadores, mas ok, entendi seu ponto. Sabe, a gente entende. Entendi isso que você quis dizer. Entendi o que você quis dizer, cara. Entendi o que você quis A gente dizer. sabe. Você pensou no Fred antes de pensar no Fluminense. Mas tá certo. É verdade, é verdade. Não, mas tá certo, fica tranquilo. Não vai virar corte, não, fica tranquilo. Mas pode ir. Um jogador como o Paquetá, eu preferiria ficar em um time de meio de tabela do futebol brasileiro e construir a minha história no futebol brasileiro do que ir para um meio de tabela no futebol inglês. Sim. É porque eu sou ganancioso, eu penso no dinheiro. Pô. Você tá jogando muito modo carreira. Eu penso em... Você... Eu penso em... Eu vejo como eu consumo mais lá também, pra mim é muito, muito melhor. Não, o futebol europeu é disparado. E vou te falar, hein, a série B, a Championship da Inglaterra, é melhor que muita competição, porque eles valorizam muito mais os clubes do que as outras competições. Pô, o time que sobe da segunda divisão pra primeira, ele ganha um investimento pra ele conseguir competir com os outros times. Porque a Premier League, ela é muito semelhante até à NBA, tá? Ela não é uma competição que ela tá cagando pros seus times, igual o Campeonato Brasileiro faz. Os times que sobem, eles querem que eles consigam competir com os outros clubes. Então eles injetam, a competição injeta financeiramente um dinheiro absurdo para eles conseguirem contratar jogadores grandes e não só competir, né, mano? Se manter, né? Exatamente. Tu vê que de vez é porque assim, normalmente o time vai e cai, vai e cai. Mas alguns conseguem sobressair e ficar por conta disso. Porque eles tendem a valorizar os seus clubes, a competição. Porque não adianta, pô. Vai botar igual é aqui, pô. 4 times, 5 times fortes, outros times tudo ruim. Aí fica chato o campeonato. Vocês têm razão, cara. Mas eu escolheria ser tetra pelo Flamengo e ir em cima do Palmeiras. Eu acho que também o fato do Paquetá ser flamenguista também pesa. Ok, eu dei o exemplo do Paquetá, mas eu sendo titular absoluto no West, esquece, pô. Maluco, pô. E titular no Mengão, então esquece mais ainda. Gugu, pra nós encerrar, tudo respeito. É bom frisar que a Alpa Bolas apareceu na matéria do Fantástico. Caraca, papo reto. Aí, na moral, tem que respeitar a Alpa Bolas, tá? Eu ia falar isso no início do episódio. Tem que respeitar a Nossa Alpa Bolas. patrocinadora, Alpa Bolas, Aqui, também patrocinadora do Podcrabs. Posso dizer, afirmar, que é patrocinadora do Podcast Garagem inteiro, né, irmão? Não tem pra onde correr. Pô, esquece. Alpa Bolas, que tem aí a sua site oficial, Pro X. E ó, chegou a Pro X do futsal. Do Marquinho, treinador da Seleção Brasileira de Futsal, campeão do mundo pela seleção. Agora tem uma linha exclusiva com a Alpa Bolas. Também temos a bola de futevôlei da Alpa Bolas, que é uma bola, pô, fenomenal também. A de campo Pro, que tem o prata, mas também tem o dourada. E outra, a Alpa Bolas, ela conta com um serviço diferenciado, ou seja, que se a sua marca quer ter a sua logo numa bola, a Alpa Bolas realiza. Maneiro, eu quero a logo do Fora das Quatro Linhas numa bola. Eu vou ter a logo do Fora das Quatro Linhas na bola ali e esquece você. É um trabalho excepcional que o André, CEO da Alpa Bolas, vem fazendo, tá? E vocês vão ouvir muito falar da Alpa Bolas. Então, vocês que querem garantir a sua bola de campo, bola de society, bola de futsal, vôlei e futevôlei e as minis bolas personalizadas, vocês entram no www.alfa.com, digitam, escolhe a sua bola, a que mais te agrada, digitam o cupom FORA10 e garante um cupom de 25% de desconto na sua compra final. Esse cupom fica em choque. É cupom. É cupom. Aqui, é cupom. É um baita cupom. Cara, pra gente finalizar, agradecer também aos nossos patrocinadores, Hamburgueria BB, que tá sempre conosco aqui. E, ó,
Fala! Hamburgueria Baby, cara, tá com a reforma. Que quando tiver pronto, eu vou fazer um podcast lá, mano. Caraca, papo reto. Eu vou meter Aí um podcast esquece. ao vivo Aqui, ó. na Hamburgueria Baby. A tropa vai estar lá como? Alô, André. Caraca, machucando. Hamburgueria Baby, patrocinador aqui do Fora das Quatro, fica próximo à Praça do Zé Carla, galera que mora no São Miguel, Valdariosa, Dom Bosco, galera que vê a gente, sabe onde fica? Vai lá, pô, dá uma moral, fala que foi pelo Fora das Quatro Linhas. Mas a galera também que é daqui do centro, a galera que mora em Queimados, Sim. quer pedir Hamburgueria Baby, também entrega na sua residência, tá? E é isso. Gu, quer mandar um abraço pra alguém? No momento eu ficaria em silêncio. Ih, Vamos mandar um abraço pra tua esposa. ele tá... Aí, cara, ele tá insistindo nesse cara, negócio. Tá vendo? Me atrasa um pouquinho, já tem um monte de assunto aí já, mano. Mas, ó, Pô, agradecer. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Não, mas ele tá subindo. Ele tá subindo. Por isso que tem Então, rapaziada, deixar um abraço aqui pra vocês, nossos telespectadores. Perfeito. Deixar um abraço aqui para aqueles que apoiam o projeto Fora das Quatro Linhas, aqueles que estão sempre presentes no Podcast Garagem, no nosso dia a dia. Agradecer aqui o Podcast Garagem, né? Que fornece essa estrutura, foi dito no começo do episódio. Mas deixar umas saudações tricolores aqui para vocês e que os rivais que nos aguardem e que essa temporada temos muito a resolver. Então é isso. Um abraço. Vamos mandar um abraço pra alguém, meu, por favor. Cara, não queria não. Não queria não é foda. Boa, saiba que ele não queria mandar um abraço pra você. Não, cara, mandar um abraço pra audiência aí, pra todo mundo que tá nos acompanhando aí, a galera, vocês mais uma vez botou aqui na mesa pra falar de futebol aí, né? Peguei atrasado, mas cheguei pra finalizar o programa. Um grande abraço, lembrar que quinta-feira quero mandar saber. Quinta-feira tem um podcast FC, inclusive, pô, vou invadir o espaço aqui. Não, é do Fernandinho. Queria usar o espaço aqui para pedir também que a gente tá com um canal novo. O Podcrebs FC tá com um canal novo, que é o Podcrebs FC. Antes a gente ficava no Podcrebs. Para se inscreverem lá, a gente tá saindo os conteúdos lá, até em collab com fora também, pra gente conseguir produzir mais conteúdos lá também. As lives estão sendo lá, então se inscreva lá. Grande abraço. E o Mano Ives, que tá sempre com a gente aí também. Por livre espontânea pressão, Mano Ives. Ele mandou um abraço pra você. Eu não queria mandar um abraço. Cara, agradecer você que tá em casa, obrigado, tá? Por mais uma audiência, né, sua aqui com a gente aqui no Fora das Quatro Linhas. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem um convidado especial, um convidado que não vou revelar agora porque vou deixar pra postar nas redes sociais do Fora das Quatro Linhas, que é um cara fenomenal, tá? Segue o Fora das Quatro Linhas, se inscreva no canal aqui no YouTube, se inscreva no Podcrebs FC, segue o Podcrebs FC no Instagram. E é isso, Gugu. Obrigado mais uma vez, meu mano Diego. Obrigado, agradecer o Marquinhos aqui por essa operação dessa transmissão que fez acontecer a segunda live do Fora das Quatro Linhas no ano de 2026. E agradecer a mercearia distribuidora de bebidas do Henrique, que está sempre conosco, o Vascaíno. Um abraço, Henricão. E que o ano do Vasco seja próspero no ano de 2026. E ao Fora, mané. Aí, vou falar igual o Craque Neto. Solta a música, Cascão. É o Fora. Vambora. Vambora. Tio. O jogo é outro lugar. Tem paixão. Futebol é mais que um jogo, é vida pulsar. Fora das quatro linhas, o coração não